Hoje quero prosseguir falando, expondo aqui alguma reflexão ou reflexões no Novo Testamento, e o texto é em Mateus capítulo 18, versículos 15 ao 20, onde lemos as palavras do Senhor Jesus. Se o seu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que, se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Nesse texto, Jesus fala de duas verdades, princípios importantes que são aplicados na nossa vida cristã. Primeiro, ele fala da questão do zelo espiritual que deve existir na igreja, na comunhão entre os crentes. Na família de Deus, que é a igreja, nós somos filhos de Deus e uns dos outros somos irmãos. E irmãos não podem viver em inimizade. Então, mas como somos humanos, há a possibilidade, sempre acontece, de haver algum desentendimento. E aqui Jesus fala como é que se pode restaurar e manter, restaurar um relacionamento bloqueado, interrompido, e restaurar, então, manter a comunhão. Ele diz o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti ou contra você, suponhamos, se alguém me ofende, eu não devo me manter calado, deixa para lá, e guardar dentro de mim aquela ofensa, ressentimento, mágoa, e isolar aquela pessoa, gelar, romper, bloquear o relacionamento e sair por aí às vezes falando mal dela, a maledicência. Não. O Senhor Jesus diz que nós devemos ser sinceros e transparentes. Devemos ir e falar com a pessoa. Deixa passar, hora que baixa a poeira, como diz o ditado, e esfria a cabeça, aí nós vamos ali e falamos: fulano, nós somos servos de Deus, filhos de Deus, e como os filhos de Deus nós não podemos viver assim, com esse bloqueio de comunhão, de relacionamento. Você, daquela maneira, agiu de maneira injusta comigo, eu não mereço, não devo aquilo. Então, se essa pessoa se arrepender, então houve uma reconciliação, um conserto, e ele então foi restaurada a comunhão, a harmonia da igreja, da família de Deus. Então, tem esse benefício. E isso é bom para ele. Se essa pessoa não quiser ouvir, você falar pessoalmente, então diz aqui, chama duas ou mais testemunhas, e por essas pessoas que ali vão se apresentar, aconselhar, poderá ser que aquele ofensor se conscientize, se convença de que realmente agiu mal, né? Se ele não quiser atender, então Jesus diz, tem a terceira e última opção: chame a igreja, leve-o à igreja, à assembleia, à eclésia. A igreja aqui é um grupo de filhos de Deus. Não quer dizer propriamente uma instituição, né? Como hoje nós temos. Aqui Jesus disse, onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, aí eu estou, né, no meio deles. Isso mostra que a autoridade de Deus na igreja, ela se manifesta tanto nas deliberações de uma assembleia grande, de uma instituição, de uma congregação,
como no caso aí de haver perseguições, como sempre houve na história da igreja, está acontecendo no mundo hoje, e nós estamos na iminência de entrar numa realidade dessa, quando a família de Deus, a igreja, não pode mais congregar publicamente, ter reuniões, e deve se reunir clandestinamente, em grupos pequenos. Essa autoridade que Deus deu para a igreja de ligar e desligar, porque quando a igreja, um grupo de servos do Senhor, de filhos de Deus da igreja, se reúnem para tratar de alguma questão de disciplina ali de um membro que está sendo rebelde, se a decisão for de acordo com a vontade de Deus, se desligar, será desligado no céu. E se ele se arrepender, ou essa pessoa se arrepender, e ela voltar, então pode restaurá-la na comunhão. Nós vemos isso. Paulo fala isso lá claramente na carta aos Coríntios, nas cartas, né, ali, nas primeiras e segundas aos Coríntios. Então, essa autoridade também religa. Naquele momento que foi excluído, o seu nome é riscado do livro da vida. Perdeu a comunhão lá no céu. Mas se for feito de acordo com a vontade de Deus e o indivíduo arrependeu de fato, religa lá. E então Jesus disse aqui que essa autoridade está não só no sentido de decidir questões relacionadas ao reino de Deus, à obra de Deus, o bom andamento da obra de Deus, mas também para pedir, interceder e orar. Ele diz aqui, em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio de vós. Jesus falou isso aqui em Mateus 18, e lá, quando ele está partindo para o céu, depois da ressurreição, ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E ele dizia, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio de vós. Então, se nós, que nos livre o Senhor, cairmos numa situação de perseguição intensa contra a igreja continuará existindo como ajuntamento de 2 ou 3 em nome do Senhor. E aonde reunir o nome do Senhor, o Senhor Jesus está presente, ele prometeu. Tanto para homologar as decisões de zelo e disciplina, de correção, do bom andamento da obra de Deus, como para pedir aquilo que é da vontade de Deus em favor da igreja, da nossa vida, da nossa família e das intercessões. Que o Senhor nos abençoe. Coloquemos isso em prática. E o fato de a pessoa falar com o indivíduo ofensor, se ele se arrepender, então, ela arrepender essa pessoa, então está zelando pela espiritualidade dessa pessoa, o bem-estar e a comunhão da igreja. E se a pessoa não quiser arrepender, pelo menos eu, no caso, eu falei, ele não quis atender, então aquilo sai de dentro de mim, sai de nós. E não ficamos aí guardando aquele ressentimento, aquela mágoa, que pode nos trazer problemas, né, espirituais, psíquicos ou emocionais e físicos, que nós ficarmos guardando ressentimentos e mágoas, um estado de psicológico perturbado, magoado, isso resulta em doenças psicossomáticas, em doenças físicas. Então, é uma forma também de nos livrar, nos prevenir de estarmos, até ficarmos doentes, não só espiritual, psicologicamente, mas também fisicamente. Que vivamos assim de maneira transparente e sincera no nosso relacionamento uns com os outros. Se o teu irmão pecar contra ti ou contra você, não fica calado falando mal dele para os outros, não. Vai e fale com ele, trate com ele. Se ele não quiser ouvir, chama mais 2 ou 3. E se ele não quiser, chame a igreja. E se a igreja não existe mais em condição de reunir em assembleia, onde tiver 2 ou 3, a autoridade divina continua. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus.